A paz do Senhor para a igreja. Que Deus abençoe vocês. Que Deus seja com os fiéis, porque o compromisso de Deus é com os fiéis. Irmãos, geralmente no domingo eu só tenho 25, 30 minutos para pregar. No domingo de manhã eu tenho mais tempo. Então a mensagem ela fica mais reduzida. Então abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20 e versículo 1. Pela manhã eu preguei esse texto com mais complexidade, mas tinha mais horário, então eu poderia trabalhar melhor a mensagem. Mas agora à noite eu vou continuar na mesma linha de pregação, falando sobre a diferença daqueles que adoram a Deus por hábito e aqueles que adoram a Deus só como ritual, o ritualista e o adorador verdadeiro. Irmãos, enquanto você abre aí em Êxodo capítulo 20, versículo 1, que é o segundo livro da Bíblia, bem facinho, eu vou construir a mensagem rapidinho para você entender. Vamos fazer de conta que vocês vão no Armazém Paraíba comprar um guarda-roupa lá, que vocês viram muito bonito. Vocês viram lá no mostruário lá, o vendedor foi lá, mostrou o guarda-roupa, 6 portas, top das galáxias. E aí você comprou, foi aprovado seu crédito, e agora o guarda-roupa vai chegar na sua casa. Porém, o guarda-roupa quando chega, ele não vai chegar montado, porque o que você viu na loja é o mostruário, é a forma como o guarda-roupa fica, mas ele veio em partes separadas, tudo encaixado, os parafusos tudo separado. Porém, junto com ele veio um manual. O manual que vai ensinar ao montador a realizar o seu sonho. Seja o montador, seja você, seja uma pessoa que você contratou, mas tem que ter um manual. E ali você contrata um montador, ele vai chegar na tua casa, ele vai rasgar as caixas, separar as madeiras, separar os parafusos, os pregos, tudo direitinho. E conforme o manual, ele vai montando peça por peça. E no final, o guarda-roupa está montado, bonito, lindo, maravilhoso, no lugar que você quer, sem sobrar um parafuso. Por quê? Porque seguiu o manual. Foi o manual que completou a realização do seu sonho. Por quê, pastor? Porque quando você comprou, você não realizou seu sonho 100%. Seu sonho só ia ser realizado 100% se ele fosse montado. Se você comprasse o guarda-roupa e ele ficasse sem ser montado, ele ia ficar lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, encaixado, e não ia fazer nada. Você só comprou, mas não estava usufruindo, ou seja, não realizou seu sonho. O seu sonho só foi realizado por causa do montador, por causa que o montador usou o manual para montar o seu sonho. Pastor, por que o senhor falou sobre guarda-roupa? O que tem a ver? O que o senhor vai pregar com guarda-roupa? Eu quero falar para você, meu irmão, que a Bíblia, ela é o manual
que constrói peça por peça de todos os sonhos que você deseja. É a Bíblia, a palavra de Deus, que como manual vai ensinar você a montar seu casamento, a montar sua empresa, a montar seu ministério, a montar o sucesso dos seus filhos, o sucesso da sua fazenda, o sucesso da sua alimentação, da sua vida entre as pessoas. É a Bíblia que é esse manual. E quem é o montador, pastor? O montador aqui representa o Espírito Santo. Quando você tem a Bíblia, mas você não tem o Espírito Santo, é como se você tivesse o manual, mas também não soubesse fazer nada, mesmo com o manual na mão. Porque mesmo com o manual na mão, o montador ele vai ter que ser experiente na montagem daquilo que você comprou, que seria o seu guarda-roupa. No caso, comparando com o Espírito Santo já tem toda a experiência para montar todos os sonhos que você deseja, através do manual chamado Palavra de Deus. Porque não tem como separar o montador chamado Espírito Santo do manual chamado Bíblia. Então, para você ser bem sucedido nessa terra, você precisa do manual, você precisa valorizar o manual. Daí é o motivo porque que eu vou agora fazer uma comparação diferente. Vamos fazer de conta que você comprou o guarda-roupa chegou, tem lá o manual, e você não quer chamar nenhum montador. Você nunca montou um guarda-roupa e você acha que entende e você vai montar com o manual. Meu irmão, mesmo com o manual, vai sobrar prego, vai sobrar parafuso, as caixas, as gavetas vão ficar folgadas, o guarda-roupa vai ficar balançando, porque você não sabe o segredo da montagem. Você tem o manual, mas não sabe. É por isso que a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não adianta você ter a Bíblia e você não ter o Espírito Santo. Porque um monte de gente que tem Bíblia na mão, que tem Bíblia em casa, vai tudo para o inferno. Por quê? Porque não valoriza o Espírito Santo, que é o montador, que é o guia, que é o especialista que entende o que é o manual. Ele entende como extrair do manual a realização e a montagem de todos os sonhos que você precisa na sua vida. É por isso que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque quando você busca o reino de Deus, você está buscando a palavra. Junto com a palavra vem o Espírito Santo, que é o montador. Aí vem a palavra, um montador, e aí ele vai acrescentar, vai montar tudo o que você quer: casamento, empresa, felicidade, saúde, vida longa, ministério abençoado, tudo dentro da palavra de Deus e através do Espírito Santo. Então a Bíblia, irmão, ela é uma bênção para quem valoriza, mas ela se torna a maldição daqueles que desprezam ela. Não adianta você abrir a Bíblia no Salmo 91 e botar na sua estante como se ela fosse um amuleto, que isso não vai acontecer nada. A Bíblia aberta, o diabo não está nem aí, ele não respeita crente que anda com a Bíblia na mão, ele não respeita o crente que abre a Bíblia na estante e dorme com a Bíblia aberta para o mal não pegar ele, no Salmo 91. Não, o diabo não respeita isso não, irmão. O diabo respeita quem tem um montador chamado Espírito Santo e quem anda conforme está escrito no manual, que é a palavra. Aí o diabo respeita. Então nós vamos entrar agora para a mensagem, que eu tenho só uns 20 minutos. Então vamos lá. Êxodo 20, versículo 1. Esse versículo, essas palavras que nós vamos ler, eu falei pela manhã que ela tem 3.440 anos e saiu da boca do próprio Deus. Foi o próprio Deus que falou essas palavras. Essas palavras não saíram de profeta, nem da boca de Moisés, não. Foi o próprio Deus que falou para o povo. Então vamos lá. E Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito,
da terra da escravidão. Eu quero parar um pouco aqui e falar o seguinte: de onde foi que Deus tirou o povo? Deus tirou da escravidão. Se Deus tirou da escravidão, é porque Deus não é Deus de escravos. Deus é Deus de livres, pessoas que são livres. Pastor, o que isso significa? Se tu parar para analisar, quando tu lê a história do povo de Israel, quando eles entraram no Egito, eles passaram 430 anos escravo, e nesse tempo todo Deus nunca apareceu para ninguém. Por quê? Porque Deus não fala com escravos. Deus só fala com filhos, e filhos é livre. O escravo é sempre preso, mas o filho pode ir e voltar. Então, quando Deus salva a nossa vida através de Jesus, a gente se torna filho, então a gente se torna livre. Mas naquela época lá, Deus não falou com ninguém. Mas como é que Deus falou, pastor? Foi porque o povo começou a gemer, depois de tanta humilhação, 430 anos sem direito a nada, porque escravo não tem direito a nada. A palavra escravo já está dizendo, né? É escravo. Então eles clamaram a Deus. Quando eles clamaram, a Bíblia não diz que Deus ouviu o clamor deles, mas a Bíblia diz que Deus se lembrou do pacto que ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ou seja, nem eles clamando como escravo, Deus não ouviu. Deus ouviu e Deus só lembrou do pacto de Abraão, Isaac e Jacó, que eram servos dele, que amava a Deus, que obedecia a palavra de Deus. Então Deus mandou quem? Moisés, um libertador que já estava livre também do Egito. Você veja que Deus não levantou Moisés dentro do Egito. Deus tirou Moisés do Egito, depois levantou ele fora do Egito, ou seja, fora da escravidão, fora daquela vida. Apesar que Moisés, ele não era escravo, ele era um príncipe, porém era um príncipe no mundo de pecado. É o que eu aprendo? Do que adianta tu ter tanta coisa e tu viver no pecado? Não vai servir de nada. É por isso que a Bíblia diz, do que serve o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, irmão, Deus está falando aqui, ó: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Então Deus tirou o povo, colocou no deserto, libertou o povo, deixou o povo livre. Aí sim Deus falou com o povo. E quando Deus falou com o povo, você vai ver que Deus estava escolhendo aquele povo para ser o seu tesouro pessoal, para eles serem cabeça e nunca cauda, para ser bem sucedido, para vencer os inimigos, para ser a única nação na face da terra mais poderosa de toda a face da terra. Então o que é que eu aprendo? Que Deus não é Deus de quem vive vida de escravidão. Pastor, o que é isso, pastor? É muito simples. Tem muito crente, eu falei de manhã, que está vivendo uma vida de escravo, né? Vende o almoço para comer a janta. Ele não tem condição para nada, só vive na miséria, emprego não aparece, está numa situação difícil. E às vezes a vida miserável não é só no sentido de faltar dinheiro. Às vezes a pessoa tem até condição, mas não tem paz. Vive no inferno, vive humilhada, vive envolvida com bruxaria, com macumbaria, mesmo sendo crente. Às vezes tem gente na família que faz macumba, ou gente que tem raiva que faz macumba, e essa pessoa não tem paz, não tem alegria, não tem satisfação na vida, ou seja, vive uma vida de escravo. Mas por que vive uma vida de escravo? Porque essa pessoa, ela não adora a Deus por hábito, como eu preguei de manhã. Ela não tem o hábito de adorar. Ela adora a Deus somente através de um ritual, de tempos em tempos, quando vai na igreja. Aliás, eu falei de manhã que as pessoas estão indo para a igreja orar, pedir oração, porque o dinheiro acabou, porque a casa está faltando tudo, porque o marido está brigando, a mulher está brigando, os filhos estão na droga, porque o vizinho está fazendo confusão, foi ameaçado de morte. Ou seja, por que isso? Porque as pessoas, elas não vão para a igreja adorar a Deus, elas vão para pedir
a quem ela deveria adorar. Então, essa pessoa, ela está fazendo um ritual de adoração, ela não está adorando, ela não é um verdadeiro adorador. Então aqui a gente vê que Deus, Ele deixa claro: eu sou Deus de livres e não de pessoas escravas. Então, se você vive uma vida de escravidão, você está se enganando. Deus não está com você não, meu irmão. Porque Deus não é Deus de escravo. Deus primeiro liberta para depois Deus habitar na vida dessa pessoa. Funciona dessa forma. Olha o que é que Jesus diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Ainda que o vosso pecado seja vermelho como carmesim, eu torno branco como a lã. Ou seja, quando você chega para Jesus, você vem numa vida de escravidão. Escravidão mental, psicológica, financeira, na saúde, né? Ou seja, você chega para Jesus escravo. Jesus limpa tudo, perdoa tudo, e aí sim Ele passa a ser o teu Deus. Depois que Ele te liberta, depois que Ele te transforma, Ele te limpa, Ele te enche do Espírito Santo, aí sim, aí Ele passa a ser o teu Deus. Mas enquanto tu estava na escravidão, Ele não é teu Deus. Porque Deus, irmão, sabe por que tem tanta desgraça no mundo e as pessoas dizem assim: nossa, se Deus fosse bom, por que tem tanta fome, tanta desgraça no mundo? Muito simples. As pessoas pecam, zombam de Deus, faz chacota com o nome de Deus, usa Deus, só quer as bênçãos de Deus e acha que Deus tem a obrigação de abençoar. Olha o que a Bíblia diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se a nação que tem Deus como Senhor, ela é abençoada em tudo. A luta vem, mas ela vence. Por quê? Porque ela é abençoada. Então, as desgraças que tem no mundo, elas estão vindo porque o universo trabalha da seguinte forma: tu colhe o que tu planta. Ou seja, o povo planta maldade, falta de respeito com Deus, falta de temor a Deus, falta de carinho e atenção na hora da palavra, respeito pela palavra. E aí o povo quer vida boa? Seria uma coisa muito sem lógica isso. Imagina você arrumar um emprego e você ficar em casa o mês inteiro e no fim do mês você ir lá pedir ao patrão para te pagar por tudo que você não fez. Você não vai ganhar dinheiro nunca. Do mesmo jeito é no céu. Deus não abençoa vagabundo, Deus não abençoa a quem desrespeita a Ele, Deus não abençoa a quem não tem atenção pela adoração a Ele, Deus não abençoa aquela pessoa que divide a adoração de Deus com outras coisas, tira o tempo de Deus com outras coisas. Não, Deus só abençoa aquelas pessoas que adoram a Ele em espírito e em verdade, aquela pessoa que tem a adoração como hábito. É como eu ensinei pela manhã. Então, para a gente ganhar um pouco de tempo, vamos lá: não farás para ti, aí ele diz aqui, não terás outros deuses além de mim. O que é que Deus está dizendo? Eu sou o seu Deus, o único. Se você fizer de mim o seu único Deus, nada vai lhe atingir, que eu tenho a obrigação de cuidar de você. Ou seja, o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo que você pode estar na situação mais difícil que você está na sua vida, mas se você decidir adorar a Deus acima de tudo e só ter Deus na sua mente, não acreditar em mais nada a não ser a palavra de Deus, aí Ele garante mudar a tua história, andar com você, mudar a tua vida, tirar você do fracasso, tirar você da miséria, porque aí Ele passa a ser o seu Deus. Você está dando atenção a Ele, então Ele vai dar atenção a você. É simples assim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas, debaixo d'água, ou melhor, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Irmão, observe que, lembra do manual que eu falei no início da mensagem? O que é que Deus está dizendo aqui? Que Ele age com bondade até 1000 gerações com aquele que anda com o manual que Ele deixou, que é a Bíblia.
Mas aquele que despreza o manual, a vida dele vai ficar mal, a vida dos filhos, a vida dos netos, e aí por aí vai. Até 1000 geração, o negócio vai ser difícil nessas famílias. É por isso, irmão, tanta tragédia nas famílias. Se você observar, a Covid levou famílias inteiras, pai, mãe, todos os filhos. Esses dias aí, um caminhão passou por cima de um carro, matou 4 pessoas da mesma família. O que é isso, irmão? Maldição. Aonde é que está o anjo que deveria livrar? O anjo, infelizmente, não está perto e nem vai livrar. Nossa, pastor, que maldade, isso não é maldade de Deus, não. Não, Deus criou princípios, leis, e esses princípios e essas leis que estão no manual, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que anda conforme o manual, que é temer a Deus, e o livra. Então, o livramento só tem quem segue o manual. Do mesmo jeito que um guarda-roupa só fica bom com o manual, a sua vida só vai ser bem sucedida se você usar o manual chamado Bíblia. Mas tem uns crentes idiotas, irmão, me desculpe, eu não tenho outro termo, que fica dando ouvido a filho que não entende Bíblia, a irmão que não tem vida com Deus, a endemoniado que não entende da Bíblia e acha que entende da Bíblia, não tem resultado. E aí a pessoa quer dar ouvido a pessoas que não têm estrutura, não têm vida com Deus, não têm experiência com a palavra, porque a Bíblia, irmão, a palavra de Deus, se você não tiver o Espírito Santo, o diabo vai usar ela para fazer o mal na tua vida. Nossa, pastor, o diabo faz isso. Ele fez isso com Adão e Eva, usou a própria palavra de Deus para tirar Adão e Eva do Éden, e até hoje ele usa a palavra de Deus para enganar. Então, como é que o diabo engana? Vem o teu sobrinho, teu neto, teu filho, teu marido, que é tudo endemoniado, não tem experiência com Deus, aí lê um trecho na Bíblia e já acha que entende. Vem aquela tua irmã, teu irmão que frequenta uma igreja, mas não tem vida com Deus, não tem experiência com a palavra, e aí usa a Bíblia de forma fora do texto, fora do contexto, não sabe explicar o que está ali, não sabe explicar por que foi escrito, nem em que tempo foi escrito, de que forma foi escrito, o que está escrito, aonde se encaixa na nossa vida, e aí o tolo vai e acredita. Não, olha, foi meu tio que me ensinou, foi meu filho que me ensinou, foi a minha irmã, meu irmão que me ensinou. Mas vem cá, essas pessoas que te ensinou, elas são o quê? Não é pastor? Não. Tem experiência com Deus? Não. Ganha vida para Jesus? Não. Faz obra de libertação, tem o Espírito Santo? Não. E por que tu está ouvindo essas pessoas? Se Deus escolheu o pastor e ungiu, e ainda disse mais que o pastor tinha que ter fruto, e se tu vê fruto na vida do pastor, tu tem que ouvir o pastor. Por que, pastor, você está falando isso? Porque quando Deus tirou o povo do Egito, ou melhor, o povo de Israel do Egito, Deus colocou um único líder para o povo ouvir. Deus não colocou um monte de gente para o povo ouvir. Era só Moisés, meu amigo. Arão era só ajudante de Moisés. Arão falava para o povo aquilo que Moisés dizia, tá certo? E os outros líderes respeitavam o que Moisés dizia. Então Deus nunca escolheu muita gente para guiar a nossa vida. Os únicos que podem guiar a nossa vida através da palavra de Deus é o nosso pastor, é a nossa pastora, que é ungida e consagrada pelo Senhor, que tem vida com Deus, que mostra que está com Deus, ou o nosso pai ou a nossa mãe, que muitas das vezes dá conselho para a vida. Porque se seu pai e sua mãe também não tem Deus, não conhece a Bíblia, você também não deve aceitar conselho da palavra de Deus pelo seu pai e pela sua mãe que não conhece a Bíblia. Você não pode, irmão, fazer isso, senão você vai destruir sua vida. Imagine você fazer uma cirurgia com um médico recém-formado em cirurgia. Você quer fazer uma cirurgia com um médico que tem 30 anos de cirurgia, ou com um que acabou de se formar? É claro que na sua inteligência você vai procurar o experiente.
Então por que é que você fica dando vida a pessoas sem experiência na palavra de Deus? Pessoas que não têm estrutura, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, e você fica dando ouvido a esses mané que não entende da palavra de Deus e acha que entende o texto e vem te falar e tu acha que está certo. É por isso que as pessoas estão destruídas, porque quando você compra um guarda-roupa, meu irmão, você só pode confiar no montador. Se você chamar uma pessoa para montar e ela disser, eu nunca montei, mas é o seguinte, eu acho que eu sei, pode deixar que eu acho que eu sei. Meu irmão, não acredite em quem acha que sabe. Você tem que acreditar no especialista, na pessoa que tem capacidade de fazer, que já tem experiência naquilo ali. Isso se aplica para todas as áreas da nossa vida, inclusive com a palavra de Deus. Você não pode confiar a sua alma, que vale mais do que o mundo inteiro, a uns mané que não conhecem nem a palavra de Deus, não sabe o texto, nem o contexto, nem sabe por que foi escrito, não sabe explicar nada, só lê o que está ali e acha que entende. Meu irmão, é a tua vida que está correndo risco. Tu tem que confiar no pastor, no homem de Deus, naquela pessoa que ora e o milagre acontece, porque ele tem o Espírito Santo de Deus, ela tem o Espírito Santo de Deus para te orientar dentro da palavra. Ou seja, não entregue a sua vida a qualquer pessoa, porque a sua vida vale mais do que o mundo inteiro. Então, irmãos, para encerrar, que eu só tenho 3 minutos, diz o seguinte: pois eu sou Deus zeloso, que castigo o erro dos pais nos filhos até a 4ª geração, mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam, os que obedecem aos meus mandamentos. No versículo 7 ele diz assim: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Pastor, me dá um exemplo aqui de nome em vão, de usar o nome de Deus em vão. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa te faz um mal, aí tu diz, eu juro em nome de Deus que essa pessoa vai se ferrar. Irmão, tu está usando o nome de Deus em vão, porque Deus não é assassino de aluguel, não, para tu mandar simplesmente Deus ir lá e ferir a pessoa, não. E se a pessoa que fez o mal se arrepender, será que ela não tem direito de perdão? Já que a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, olha o que a Bíblia diz: orai por aquele que vos persegue, abençoai aquele que vos maldize. Ou seja, tem muita gente usando o nome de Deus para declarar a desgraça dos outros. E isso é usar o nome de Deus em vão. Tem gente aí usando o nome de Deus até para declarar que igreja vai fechar, que casamento vai se acabar, que empresa vai falir, que fulaninho vai pagar o preço. Meu irmão, quando uma pessoa te fizer um mal, tu não precisa declarar nada. Tu só precisa dizer: Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa, porque ela não sabe com quem ela está mexendo. Se ela soubesse que eu sou a menina dos olhos de Deus, ela não mexeria em mim. Então eu entrego na tua mão, Senhor. Faz dele o que tu quiser, a justiça é tua. Se tu quiser curar, tu cura. Se tu quiser tirar a vida, tu tira, porque a vida é tua. Se tu quiser perdoar, tu perdoa, porque o Senhor é Deus. Então faça a tua vontade. O que eu quero é que o Senhor tome providência. E aí Deus vai agir da melhor forma possível. Como Deus conhece os corações, então Deus sabe que Deus olha do céu, e se Ele olhar e ver que se Ele perdoar aquela pessoa, a pessoa vai continuar fazendo maldade, sabe o que Ele faz? Ele abre a sepultura e leva. Mas se Ele olhar do céu e ver que aquela pessoa, ela só fez aquilo porque ela está endemoniada, porque ela foi enganada por Satanás, ou porque ela viveu uma vida errada sem conhecer Jesus, então Jesus vai se manifestar para ela. Ela vai pedir perdão a Deus, ela vai se santificar, e lá na frente ela vai chegar para você e vai te pedir perdão e vai dizer: olha, me perdoa, porque quando eu fiz aquilo com você eu era endemoniado, eu não conhecia Jesus, eu não sabia que você era importante para Deus, então agora eu sei, porque eu também sou de Jesus, então meu irmão, me perdoa. E é aquela coisa linda. Às vezes o teu pior inimigo se torna o teu maior patrocinador. Meu irmão, eu vou usar essa palavra agora para profetizar uma coisa que desceu agora na minha mente. O Espírito de Deus mandou eu falar. Eu profetizo que o teu pior inimigo vai abrir porta para você. Ele vai patrocinar para você. Ele vai abrir alguma oportunidade para você. O seu pior inimigo, a pessoa que está lhe enchendo a paciência, você vai ver o que é que Deus vai fazer. Deus vai usar para abrir porta para você.
Porque a Bíblia diz que o salmista Davi disse: prepara, Senhor Deus, uma mesa perante os meus inimigos. Então, se Deus ficar matando todos os teus inimigos, que graça tem? Para quem que tu vai fazer mesa? Para quem que Deus vai preparar uma mesa? Para ninguém. Que graça tem tu chamar só as pessoas que te amam para comemorar o que tu conquistou? O bom é tu chamar os inimigos, porque os inimigos vão ficar nervosos, de queixo caído, e vão ver que Deus é contigo e que ninguém pode tocar em você. Amém? Então, para encerrar, vamos rapidinho dizendo o seguinte: lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no 7º dia descansou. Irmão, Deus não descansou porque estava cansado não, viu? Cuidado para você não ficar pensando: nossa, Deus descansou, então quer dizer que ele deve ter ficado cansado de fazer o mundo. Não, a palavra descansou aqui está no sentido que Deus parou para analisar o que ele fez e gostou do que ele fez e santificou aquele dia como um dia santo, né? Cansaço só existe para seres humanos, nunca para Deus. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e santificou. Pastor, eu não sou adventista do 7º dia, portanto, eu não posso parar no sábado. Porque os adventistas, eles param no sábado, né? O judeu, o ortodoxo também para no sábado. Mas deixa eu te dar uma notícia boa. Jesus, ele abriu a porta da graça. Então, adorar no sábado, ela estava na lei. Então, Jesus veio, cumpriu a lei e abriu a porta da graça para nós. O que Deus quer, na verdade, é que você dedique um dia ao Senhor. Pode ser a segunda, pode ser a terça, a quarta, a quinta, a sexta, qualquer dia que você tiver. Se você consagrar a Deus aquele dia para você orar, passar o dia com Deus, tendo um tempo de qualidade, geralmente é nos domingos, porque a gente trabalha a semana inteira, no domingo a gente quer estar com Deus, mas tem gente que está fazendo errado. No domingo vai para a praia mostrar a bunda, me perdoe a expressão, né? E ainda tira foto no Facebook e fica dizendo que é crente. Não, você não é crente, você é quente, né? Ah, pastor, mas é proibido ir para a praia? Não, não é proibido ir para a praia. Você pode ir para a praia. Agora, o que você não pode é colocar Deus abaixo do seu lazer. Deus tem que estar acima do seu lazer. Primeiro Deus, depois seu lazer. Então você poderia muito bem vir para o jejum e depois você pegar seu carro e passar o dia na praia, meu amigo. Deus vai estar com você, tranquilinho, porque você cumpriu com a sua obrigação de adorar a Deus logo cedo. Tá certo? Aliás, esse jejum deveria ser de 7 horas da manhã, que aí você teria todo o tempo do mundo, o dia inteiro. O jejum deveria ser de 7 às 9, porque de 9 horas você tem o dia inteiro para você ir para a praia, para você ir para a pizzaria, para a casa do pai, da mãe, do sogro, da sogra, visitar os seus amigos, entendeu? Comer um churrasquinho, porque isso é lícito diante de Deus. Desde que você coloque Deus em primeiro plano, você pode tudo nessa vida. Você só não pode fazer o mal, mas o bem você pode fazer tudo. Então esse versículo aqui, ele tá falando no sentido de você tirar um tempo de qualidade para Deus. Agora, o 12, honra teu pai e a tua mãe. Me segura aí mais um pouquinho, porque eu vou encerrar agora. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso aqui já é prático. Filho desobediente, irmão, ou ele vai para 2 lugares, ou sepultura ou cadeia. Filho desobediente só vai para cadeia ou para sepultura. Se você for no cemitério, você vai ver lá um monte de jovens enterrados que poderiam ser grandes empresários, né? Grandes pastores, mas morreram por quê? Por causa da desobediência, por causa da maldade com os pais, por causa da maldade, da frieza com os pais. Porque quando tem filho, irmão, que quando está lascado, ferrado, mãinha, me ajuda, tem misericórdia de mim, né? Mas quando está bem, que a mãe precisa dele, ele não vai nem lá, ele nem ajuda, entendeu? Ou seja, vai morrer, simples assim. Nossa, pastor, o senhor está me ameaçando? Não, eu não, é a palavra de Deus que está dizendo: honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue. Se não honra, vai ser encurtado os teus dias, simples assim. É por isso que tem muito pai que está enterrando o filho, e eu preguei isso de manhã. Então vamos lá. Não matarás.
Pastor, eu não sou assassino, nunca peguei numa faca nem num revólver. Mas e a tua língua? Ela é o quê? Tem língua que é pior do que uma metralhadora, irmão. Mata mais do que metralhadora, mata mais do que bomba atômica. Porque ela fala mal da vida dos outros, ela fofoca, destrói a felicidade dos outros, inferniza, inveja a vida dos outros, ou seja, tudo com a língua. Então, se a tua língua é uma bomba, tu está precisando se converter, queimar essa infeliz com fogo do céu, para ela glorificar a Deus e tu ser bem sucedido, porque quem mata com a língua tem a língua podre de Lashon Hará, a língua maldita, tá certo? Não é só matar literalmente com revólver, bala, faca, não, irmão. Isso aí é para bandido. Mas a palavra está sendo pregada para quem quer fazer o bem. Mas às vezes mesmo dentro da igreja tem gente que é assassino, porque ele faz questão de tirar de dentro da igreja uma pessoa que está querendo buscar Deus. Por quê? Porque ele faz confusão, inveja. Por exemplo, se o pastor vê uma pessoa que está mais dedicada na obra, aí os invejosos dizem, tá vendo? O pastor só fica bajulando fulano e fulana. Não existe isso não, irmão. Nós, pastor, a gente não bajula ninguém não, mas a gente valoriza quem busca Deus com sinceridade de coração. Então, por isso que a gente está mais perto de quem está buscando a Deus. Então, não adulterarás. Nossa, pastor, eu nunca adulterei. Nunca traí meu marido, nem minha esposa, nunca adulterei. Amém, você nunca adulterou. Mas lembre-se que adultério não é só isso. Adultério na justiça é quando você falsifica um documento, você está adulterando o documento. Quando o pessoal faz uma raspagem no chassi do carro ou na placa do carro, adulterou a placa, adulterou o chassi. Então adultério tem a ver com falsificação também. Então seja íntegro, seja reto, não seja dupla personalidade, um em casa e outro na rua, um na igreja e outro fora. Seja íntegro, porque quando você tem dupla personalidade você também é adúltero. Então, para encerrar, não furtarás, ou seja, não tire de ninguém aquilo que as pessoas que pertencem a elas e que elas não estão vendo você tirar. Seja paz, seja felicidade, seja qualquer objeto delas, não se meta nisso, porque isso é furto. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não calunies seu próximo. Não, mesmo que você saiba da verdade, ore por ele. Meu irmão, eu aprendi uma coisa no Paraná, quando eu morei lá. No Paraná dizia assim, ó, eles dizem assim, se você não tem nada de bom para falar de alguém, então fique calado. Entendeu? Então cuidado com quem fala mal dos outros. Vigie com essa pessoa, porque ela vai também falar mal de você. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Irmão, encerrei agora e vou dizer o seguinte para você, para encerrar. Ó, cobiçar é você desejar para você, na maldade, aquilo que é do próximo. Às vezes você está desejando a mulher do próximo, você quer para você, ou o marido do próximo, ou a casa do próximo. Não, a Bíblia não lhe dá esse direito, mas a Bíblia lhe dá o direito de você modelar a vida do próximo. Eu falei isso de manhã. Pastor, o que é modelar? Bom, se tu vê que teu próximo é bem sucedido, vai lá aprender com ele como ser bem sucedido. Vai lá procurar ver porque que ele ama tanto a esposa dele, porque que a esposa dele ama tanto ele, e vai fazer isso com o teu marido e com a tua mulher, né? Vai ver como ele se trata, como ele se respeita. Você pode modelar também a vida de um filho bom que ama a mãe, né? Modelar a vida de uma mãe boa e de repente você fazer a mesma coisa com o seu filho, né? Porque tem mãe, irmão, que é endemoniada. O filho erra, ela diz, tinha ruim, era bom que o diabo te pegasse. Nossa, eu já vi muito isso aí no Nordeste. Mães amaldiçoando o filho. Então modele aquela mãe igual a minha, porque a minha, todo dia ela me abençoa. Todo dia ela diz, Deus está com você, você vai vencer, vai dar certo, ninguém toca em você, o anjo do Senhor está com você. Então modele isso, aprenda com ela. E se você quer um ministério abençoado, não tem inveja do ministério dela não. Aprenda a ter o mesmo ministério dela. Chegue para ela e diga, pastora, me ensina a ter a tua unção, me ensina a pregar do teu jeito. Isso chama-se a ciência da modelagem. Então você vai ser bem sucedido. Amém? Então que Deus abençoe a igreja. Se eu tivesse mais tempo eu ia muito mais profundo, mas eu quero dizer para a igreja que logo eu vou estar chegando por aí. Aí nós vamos, meu irmão, fazer um vigilhão, uma vigília
aonde vai ser só reteté de Jeová, mano, mas dentro da palavra. Não é aquele reteté de cair, de sapatear, de voar feito avião, não. É reteté da palavra, vai ser palavra, porque só a palavra muda a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a igreja, abençoe a pastora Lourdes e abençoe a todos que estão aí. Amém? Que Deus abençoe.